Olá, que bom que você está aqui de novo. Eu não sei se você já está curiosa para saber quem mais faz parte desse livro, mas a gente ainda vai começar pelo Carlos, porque tem um pouquinho mais que você precisa saber sobre ele para entender por que que ele faz o que ele faz e como que ele vai chegar para nossa musa, para nossa personagem principal, protagonista desse livro, que é a Louise. Se você ainda não tem o livro, embaixo desse vídeo tem um link que você pode comprar ele. E eu acho que eu já falei isso nos outros vídeos, mas eu vou repetir que toda a renda, né, arrecadada com a venda dos livros vai ser revertida direto para o Somos Todos Um, para ajudar na manutenção do site. Então aqui, eu e você vamos ler esse livro juntas. E se você não ouviu, né, o primeiro vídeo, ou se você ainda não ouviu a poesia do primeiro vídeo, também tem o link aqui embaixo, né, com o Spotify, para você entrar lá e pegar todas as poesias e ouvindo. À medida que você vai ouvindo os capítulos, os trechinhos que eu tô lendo, você vai ouvindo as poesias transformacionais, você vai anotando no seu caderno, né, os seus principais insights, e assim você vai fazendo a sua própria viagem dentro do livro. Combinado? Então vamos lá? Pega o seu chazinho ou pega a sua água. Lembra de estar hidratado, que isso faz toda a diferença. O capítulo 1. Ele vivia na fazenda. Não porque escolhera criar sua vida lá, mas porque a vida o conduziu para lá. Era um homem responsável, cumpridor das expectativas de todas as pessoas que estavam ao seu redor. Dos pais que já não podiam tocar a propriedade sozinhos, pois estavam idosos, pouco saudáveis e já sem vontade. Um casal de valor, mas que se conformou com o destino e o caminho que a vida os conduziu, como tantos de nós engolidos pelo destino. Claro que tinham outros filhos, mas não eram tão bons quanto Carlos. Não assumiram os negócios, muito pelo contrário. Saíram para o mundo para viver as próprias vidas e as suas aventuras particulares. Mas não Carlos. Esse sim era um filho de valor. Ficou por perto, casou-se com a filha do amigo de seu pai, teve filhos e assumiu a fazenda. Como eles imaginaram e esperavam que fizesse. Cometia pequenos deslizes de vez em quando. Uma bebedeira por aí, uns casinhos sem grandes consequências, gostava de viajar sozinho. E tinha também uma mania de sonhar com coisas que ninguém entendia e andar pela fazenda durante a noite. Mas quem podia culpá-lo? Casou-se muito novo, cumprindo o que se esperava dele. Não que não gostasse da esposa, adorava ela. Era a esposa perfeita, filha de gente da terra como ele. Dedicada ao marido, à casa e aos filhos. Não pedia quase nada. Tinha poucas amizades nas fazendas vizinhas. Uma ou duas mulheres com as quais trocava receitas e remédios para as crianças. Cozinhava, costurava, pintava. Moça prendada e boazinha, que aprendeu tudo em casa, pois estivera na escola somente o tempo suficiente para casar-se e não ser considerada ignorante ou preguiçosa. Ou seja, até aqui a gente tem um contexto muito tradicional, muito patriarcal, muito, inclusive, difícil para os tempos de hoje se você for um pouco mais moderno. Mas ainda muito, muito frequente nos tempos de hoje. Ela estava sempre disponível quando seu marido pedia ou precisava. Ainda mais agora que ele estava expandindo o negócio da família e estivera viajando muito mais à procura de investidores para a importação de vinhos e a produção de queijos finos. Carlos está aqui começando a ampliar os negócios da fazenda, começando a ampliar um pouquinho dos seus sonhos, porque tantos sonhos tinham ficado lá atrás, renunciados pela obrigação de assumir o negócio da família. Aqui começam os planos para o que ele tanto sonhou de expansão dos negócios. E aqui também é quando ele começa a se aproximar um pouquinho do encontro que vai levá-lo direto à nossa protagonista. Eu vou ler mais um trechinho desse pequeno capítulo, que é o capítulo 1,
que é quando ele começa a planejar o lançamento dos vinhos e dos queijos. E ele falava assim, toda vez que ele repassava as ideias do lançamento, era como se ele entrasse numa viagem, num transe e se perdesse dentro das brumas, das sombras e das sensações. Era como se uma música tocasse de fundo, acompanhando a dança das chamas do fogo. Como se ele já tivesse vivido essa noite. Como se o seu corpo acendesse e fosse envolvido por uma lembrança física dessa luz. O cheiro era de relva. O mesmo cheiro que ele sentia quando andava a só pela fazenda à noite, à procura de algo ou alguém. Como se fosse um sonâmbulo, perdido na escuridão. Ele não tinha medo, mas todos achavam aquilo muito estranho, principalmente a sua esposa. Ela não tinha nenhuma ideia do que fazer quando isso acontecia. Ele simplesmente acordava, ou parecia que acordava, no meio da noite e saía caminhando pela fazenda em direção à mata mais fechada, como se estivesse enfeitiçado. E quando voltava, estava exausto, às vezes sujo de terra, mas com uma expressão de paz, que se expressava como um sorriso discreto nos lábios e os olhos perdidos em um outro lugar. Não falavam sobre isso nunca. Quantas vezes a gente vive situações com a pessoa que a gente está junto e a gente não tem coragem de falar, ou de perguntar, ou é um assunto proibido como era para eles. Ela havia tentado, ele havia proibido. Ele não sabia também por que isso acontecia e o que exatamente se passava nessas noites. Porém, tinha a sensação de que algo precisava ser protegido, cuidado e mantido só seu. De todas as obrigações que ele tinha dentro da fazenda, com a família, com os filhos, com os negócios, essa era a única parte da vida dele que ele guardava só para ele. E talvez você já tenha guardado um segredo só para você também. Além disso, isso não criava problemas na sua vida cotidiana. Era algo que estava ali, meio adormecido durante anos, mas que com a aproximação da maturidade voltou a acontecer com mais frequência. E agora, com a excitação do lançamento da experiência, era tão intenso que ocasionalmente ele achava que poderia estar ficando louco. Depois explicava tudo a si mesmo como fruto do estresse e da pressão que estava vivendo. Depois que passasse essa fase, ele tentaria descobrir o que era isso. Novamente, aos olhos do trabalho, da obrigação, o sonho ficava para trás. Mas em algum momento ele ia tocar nesse assunto. E a gente vai seguir, agora entrando no momento que antecipa o encontro dos dois. Eu conto com você no próximo vídeo para deixar suas dúvidas, suas perguntas e para ler as poesias, ouvir as poesias lá no Spotify. E qualquer dúvida que você tiver, me escreve aqui embaixo que a gente vai começar a conversar sobre isso. Obrigada e até o próximo capítulo.